Hoje é o meu aniversário de 25 anos e eu percebi que sempre que chega um marco assim, eu entro num mood reflexivo e eu faço um check-up absurdo da minha vida inteira. Eu acho que idades como 25, 30, 45, 50 não são só números, eles marcam viradas reais na nossa vida. E os 25, especificamente, é uma idade muito simbólica, porque biologicamente muita coisa tá terminando de se formar no nosso corpo, né? E eu sei que amadurecimento é um processo gradual, não acontece do dia pra noite. Mas sendo muito honesta, dos meus 23 aos 25, eu senti um clique muito forte acontecendo. Necessidades novas surgindo, vontades que antes não existiam, prioridades mudando sem eu ter que pensar e decidir racionalmente sobre. Isso me fez refletir muito sobre tudo que eu aprendi até aqui. Não como alguém que chegou lá, mas como alguém que tá no caminho. E no fim, esse é o objetivo do canal, né? Eu sempre falo que eu não quero estar certa aqui. Quero só provocar dúvidas, discussões e reflexões, até mesmo pra mim. E um exemplo de como foi abrupta essa mudança, né, pra mim, é que existe uma frase que toda mulher escuta, principalmente quando a gente diz que não quer ter filho, que é: o tempo vai te mostrar essa necessidade. Que é uma frase super inconveniente, eu sei. Ainda mais no contexto que geralmente ela tá inserida. Mas eu vou usar isso de exemplo porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, eu não tinha esse sonho de ser mãe, casar, enfim. Nunca mesmo. Eu sempre tive a certeza de que eu não queria morrer sozinha, mas parecia que isso não se linkava tanto com o fato de ser mãe na época, sabe? Parecia que eram duas coisas distintas. Ainda mais que a minha sobrinha nasceu quando eu tinha só 15 anos e eu tive uma experiência de mãe com ela. Muito porque, né, eu e minha mãe que acabávamos cuidando no dia a dia. Então isso trouxe ainda mais certeza de que eu não queria ser mãe nunca nessa vida. Pelo menos não tão cedo. E é engraçado como hoje, aos 25, eu quase sinto dor física de pensar que eu ainda preciso esperar mais um pouquinho pra ter os meus filhos. Virou algo tão intrínseco que parece que o meu corpo tá implorando por isso. E isso me chocou demais, assim. Porque, de novo, eu não acordei um dia e, decidi isso racionalmente. Só aconteceu. É claro que naturalmente também, porque o meu relacionamento é um relacionamento muito bom. Então, eu sinto essa segurança, sabe? De ter filhos. Mas é engraçado que qualquer pessoa que olha hoje fala que sempre foi o meu sonho, né? E não, definitivamente. E esse foi o pontapé inicial pra eu entender que crescer é alguma coisa muito mais complexa do que o caminho tradicional que a gente geralmente imagina. Vai muito além do mental, é biológico, emocional e físico mesmo. E quando essa percepção muda, a forma como tu vê todo o resto muda junto. Relações, tempo, trabalho, escolhas, tudo. E sinceramente, eu mudei muito ao longo desses 25 anos, mas nunca como nesses últimos 2, 3 anos. Mais da metade dessa lista foram literalmente coisas que deram um clique na minha cabeça. E acredite, quando alguém fala isso, de dar um clique, é porque literalmente é isso que acontece. Não vou nem tentar explicar aqui porque até hoje eu não sei por que isso acontece. E acredito que, independente da tua idade, que tu esteja vendo esse vídeo, não se cobre ou me julgue caso eu não tenha batido esses aprendizados ainda pra ti. Pode ser que agora tu não concorde, no futuro também não. Tudo bem, não tem problema. Mas acredite, se quiser, virar adulto muda totalmente a química do teu cérebro. Então, escute os conselhos, aprendizados de outras pessoas, inclusive desse vídeo. Deixa ali num cantinho que talvez no futuro eles façam mais sentido pra ti e te ajude, né, a absorver melhor as situações. E pra começar esses 25 aprendizados em 25 anos, eu acho que eu começaria por esse, que muitas coisas que a gente escuta quando nova podem ser de muito valor pra gente no futuro. Tô falando em prol das pessoas inconvenientes? Não. Mas eu tenho ficado muito reflexiva sobre isso. De que muitas coisas que meus pais falavam quando eu era pequena, de coisas que meus pais falavam pra mim, tios, tias, etc., nunca fizeram tanto sentido pra mim
como agora. Coisas que eu julguei por tanto tempo e tinha certeza absoluta que isso não aconteceria comigo. Teve coisas que de fato não aconteceram, mas teve muitas outras que sim. Ainda mais a minha posição, sendo mulher. Coisas que a gente aprende sobre ser mulher na sociedade, o que é feminino, o que não é, pressões sociais, estéticas, etc. E todo esse barulho sendo dito para uma pessoa que tá literalmente em formação, vendo tudo pela primeira vez, desenvolvendo as suas opiniões próprias, pensamentos próprios, claro que não vai ser absorvido, né? Mas depois de um tempo, eu percebi que tem muitas coisas que podem ser aproveitadas. Que por mais que eu não concorde com o todo, tem coisas que são de fato verdade. Mas que, como tudo nessa vida, são informações que sempre chegam pra gente de uma forma distorcida pelo viés de outra pessoa. Mas, de novo, isso não significa que tu não possa absorver alguma coisa disso. Agora, indo pro aprendizado número 2, esse foi uma das coisas que eu aprendi muito no mundo corporativo, mas principalmente quando eu saí dele, que é ser boa não garante ser valorizada, mas achar que você é boa também não garante que você seja de fato. Por muito tempo, eu achei que se eu fosse boa no que eu fazia, eu seria reconhecida automaticamente. E quando não era, naturalmente, eu culpava o ambiente, as pessoas, enfim. Até entender que existem duas verdades difíceis aqui. Às vezes você é boa e realmente não tá sendo valorizada, mas provavelmente porque você não tá sabendo se vender e às vezes outros erros teus acabam se sobressaindo às coisas boas. Às vezes comportamento, enfim. E a segunda, que de fato, talvez você não seja tão boa quanto tu acha que é. E admitir isso dói bastante, porque nada mais é do que tu admitir ter dúvidas sobre si mesma. Admitir que nem você confia em si mesma. Mas também isso é libertador, porque te devolve o controle das coisas. Tu começa a enxergar tudo com mais clareza e para de depender que o outro te dê alguma coisa. Como eu sempre falo, viver assim é viver sempre na sorte. E a gente sabe que sorte não é algo que acontece sempre, né? Então, ter clareza disso trouxe muita crise existencial, mas aos poucos eu tenho administrado melhor isso e tem me feito focar no que realmente importa, que é na minha evolução. Ponto. Terceiro, trabalhador não é garantia de crescimento, mas ficar parado definitivamente não vai te tirar do lugar. Essa é uma falsa ideia que a gente compra facinho, que trabalhar muito automaticamente vai te fazer crescer, da mesma forma que se esforçar vai te fazer ser reconhecido. Uma coisa alimenta muito a outra aqui, e não vai te fazer crescer. Mas não pelos motivos que geralmente todo mundo fala, mas sim porque volume sem qualidade não constrói absolutamente nada. E pior, muita gente acha que trabalha muito, mas só faz o básico e reclama o tempo inteiro. E é reparando nessas coisas que tu vai percebendo que às vezes a pessoa que tá fazendo coisa errada podem estar fazendo coisa certa sim, mas os erros acabam falando muito mais alto. E que muitas vezes tu tá fazendo a mesma coisa que o coleguinha. Focar as tuas energias em falar que o dono da empresa não quer que tu cresça é só tirar atenção do lugar que nunca deveria ter saído, que é sobre você mesmo. Se você quer crescer, se você quer ganhar mais, se você quer isso, quer aquilo, você tem que correr atrás, não os outros por você. Isso é só mais uma desculpa pra você continuar exatamente do jeito que você tá e querer que os outros mudem pra dar o que tu quer. 4. Conforto demais é mais perigoso do que alguém tentando te passar a perna. De novo, parar no que o outro pode fazer, mas no que você pode fazer. A gente quer conforto, estabilidade, previsibilidade, mas também quer crescer, ganhar mais, viver mais experiências. E essas duas coisas não coexistem sem sacrifício. Não existe tu querer o melhor dos dois mundos sem abrir mão de alguma coisa. Isso argumenta justamente o que a gente estava falando agora há pouco. Quando tu quer que o outro mude pra tu não ter que mudar, isso é conforto puro. É tu não querer sair do lugar, é tu querer continuar ali onde tá fácil. Então, cara, eu entendi que o conforto sempre vai te levar pro buraco muito mais rápido do que qualquer outra pessoa ou situação. Porque alguém te dá uma rasteira, beleza, é ruim, mas tu se recupera. Agora, se tu passar a vida inteira no conforto, tu vai viver eternamente numa vida mediana. 5. Ninguém vai validar o teu valor antes de você mesmo. Nesse último ano, eu percebi
o quanto a autoconfiança mina completamente a percepção que as pessoas têm sobre você. Nesse antigo emprego que eu tava, eu via que as pessoas não confiavam 100% em mim, claro, porque era a minha primeira vez naquele cargo, mas aí eu confiava muito menos em mim mesma. E daí ficava nesse ciclo. Mas quando eu virei autônoma, eu nunca recebi tantos feedbacks positivos a minha vida inteira. E foi nesse momento que eu percebi duas coisas, que sim, às vezes tu é bom, mas não pra certos lugares, às vezes tu tá num lugar que não precisa daquilo que tu consegue dar. Já em outros lugares é exatamente o que eles precisam. Então cada lugar vai ter necessidades diferentes e às vezes tu só não se encaixa. E a segunda é que ninguém vai te dar o valor da forma como tu espera antes de você mesmo. Eu não vou ser hipócrita, a opinião dos outros importa, sim. É dessa forma que a gente mede o nosso nível como pessoa, como profissional. Nosso nível, né? Também é o que eu falei antes. Não ter o mínimo de autoconfiança vai destruir qualquer percepção que as pessoas possam ter de você. O que vai ficar muito mais difícil confiar naquilo que tu tem a entregar. 6. Ser adulta é muito mais do que pagar conta. Todo mundo sabe disso, mas eu vou explicar. Conforme eu vou crescendo e amadurecendo, eu percebo como a vida adulta é muito mais complexa do que a gente imagina. Geralmente a gente resume a justamente isso: pagar conta, ter filho, etc. Aquele caminhozinho básico. Mas quando eu decidi ficar totalmente autônoma e sair da casa dos meus pais, eu percebi em ambas as situações o quanto as coisas têm um peso diferente quando tu vira adulto. Não é sobre uma blusinha que tu comprou ali no impulso, é sobre o impacto que ela vai ter em relação a todo mundo que mora ou convive com você, não só você. E eu vejo quantas pessoas não se tocam disso, de como uma decisão dela, pra ela mesma, impacta uma galera. Essa blusinha, se for comprada todo mês, pode virar uma dívida que vai virando uma bola de neve a ponto de tu não conseguir pagar e ter que ficar pedindo ajuda pra parente, pra sei lá quem, por uma irresponsabilidade exclusiva tua. Ou, por exemplo, um relacionamento errado pode transformar a tua vida adulta em um verdadeiro inferno e tu leva todo mundo junto pra esse inferno. Entende como uma decisão que, olhando de perto, parece normal e até nada demais, porque, afinal, quem vai lidar com as consequências sou eu? Não. Todo mundo lida com as consequências junto com você. A gente faz isso quando criança também. A gente toma decisões irresponsáveis que afetam os nossos pais, afetam outras pessoas ao nosso redor. Mas a diferença é que a gente tem licença poética pra isso. A gente é criança, a gente tá aprendendo a viver e literalmente a função dos nossos pais é dar o caminho, é dizer que tá errado. Mas depois que tu vira adulto, meu amor, você é a pessoa que tem que dar direcionamento e não o contrário. E é isso que eu vejo que muita gente faz hoje em dia. Vida adulta é um grande não importa o que tu quer, tu tem que fazer. E ponto. Já foi a época que era tudo sobre você. Hoje tu precisa construir uma carreira, ter um emprego estável, porque, como eu já disse uma vez aqui no canal, tem uma galera embaixo do teu guarda-chuva. E pode reparar, os piores adultos são aqueles que só olham pra si mesmos e não se preocupam com as consequências dos seus atos, só se preocupam com as suas vontades. 7. Ambição é sobre aquilo que tu quer e não sobre o tamanho que isso tem. Eu entrei numa guerra interna por causa disso, nesses últimos meses. Porque o mundo inteiro diz que você precisa ser enorme, querer coisas grandes, escalar, crescer mais e mais e mais. E beleza, tá, até certo ponto eu quero sim alcançar isso, mais especificamente com a minha arte. A gente quer conquistar as coisas com o nosso trabalho, quer impactar pessoas, né? Mas ali depois dos meus 23, que foi, né, quando eu comecei essa mudança muito grotesca no meu pensamento, eu percebo o quanto eu só quero tranquilidade. Não necessariamente volume de coisas. Eu quero pagar minhas contas tranquila, ter tempo pra curtir a minha família, pros meus futuros filhos, enfim, cuidar de quem eu amo. Se algo gigante vier, que bom, ótimo. No fim, a gente tá lutando pra isso também. Mas a minha maior ambição de vida, com certeza, é essa tranquilidade. Isso me perturbou por muito tempo, principalmente depois que eu abri a Simple, porque a expectativa de todo mundo cai justamente sobre isso, né? Quando que tu vai contratar pessoas? Quando que tu vai ter mais clientes? Quando que tu vai ter mais coisas? E a verdade é que eu não quero nada disso. Eu não quero ter um time grande, eu não quero ter 1 bilhão de clientes. Eu quero ter bons clientes,
que me deem paz de espírito para eu conseguir dar atenção para outras coisas além. Então, enfim, esse foi um grande aprendizado que eu ainda tô aprendendo a absorver. 8. Ansiedade não vem só do medo, vem da tentativa também de controlar tudo. Eu tenho aprendido muito sobre a minha ansiedade desse último ano, que eu fiquei, 100% autônoma e consequentemente sozinha dentro de casa. E eu percebi muito melhor como a minha ansiedade surge e vai embora. E ao contrário do que eu pensei por muito tempo, é que nem sempre é por medo, mas sim por querer controlar tudo, não querer que nada dê errado, sabe? E foi interessante me tocar disso porque é justamente o que me prejudica muito como profissional. Essa angústia eterna, com medo de que algo dê errado e querer fazer tudo, sabe? Fazer aquele microgerenciamento, sabe? E simplesmente a gente tem que deixar as coisas fluir. Se der errado, a gente resolve, tá tudo certo. Nem tudo é o fim do mundo. 9. E outro ponto relacionado à ansiedade é que nem tudo que te deixa ansiosa é um sinal de perigo. Muitas vezes é um sinal de crescimento. Isso aqui eu demorei muito pra entender, tá? É aquilo que a gente conversa bastante aqui no canal, de que às vezes a gente que é o problema, a gente que tá travando o nosso crescimento, o nosso progresso. Por achar que só porque a gente chegou no nosso limite, a gente tem que parar. Porque aí tá doendo. É claro que eu não tô falando pra tu se dilacerar pra fazer as coisas. Mas crescer é tu estar sempre enfrentando os teus limites. Rasgando ele mesmo. Mesmo que de pouquinho em pouquinho. Só assim tu vai sair do lugar. E é óbvio que vai vir ansiedade nesse processo. Eu digo que ansiedade é um sentimento como qualquer outro. Tristeza, felicidade, enfim. Ela nunca vai embora, ela não deixa de existir. Então é muito mais vantajoso tu entender isso e aprender a lidar com a ansiedade do que tentar excluir ela totalmente. É muito perigoso quando tu vê qualquer coisa como uma ameaça gigantesca, porque aí tu nunca avança. E tu só vai conseguir avançar quando abraçar a ansiedade e seguir. 10. Planejar demais pode ser uma forma falsa produtiva para evitar agir. Eu sou essa pessoa que planeja e até começa as coisas, mas não continua. Eu odeio admitir isso, mas é o meu maior defeito. Eu genuinamente amo uma planilha, amo planejar, mas isso me ensinou que muitas vezes isso é só uma forma de tu dizer pro outro que tu tá fazendo alguma coisa útil, sabe? E até pra si mesma. Quando na verdade tu só tá girando no mesmo lugar infinitamente e fazendo coisas que talvez sim sejam úteis e sejam necessárias, mas não necessariamente agora. Tu não precisa fazer tudo antes pra depois, sabe? Tipo, ir atrás de clientes ou coisa nesse sentido. Isso significa que a gente tem que deixar de planejar? Óbvio que não, né? Até porque se com isso a gente já tem medo de agir, imagina sem, né? E a Chloe querendo aparecer. Sai, Chloe. Mas eu tenho evitado usar isso como escudo. Saber identificar quando eu tô só procrastinando e planejando algo de fato que precisa de planejamento. 11. Ter objetivos, mas sem paciência para execução é só mais uma expectativa frustrada. Eu aprendi isso com metas e também aqui com o YouTube e com a arte também. E casa muito com o ponto anterior. A gente tem essa mania, né, de visualizar aquilo que a gente quer da melhor forma possível, da forma mais rebuscada possível. Só que a gente imagina isso tudo de uma vez e já bate aquela sensação de conquista, sabe? Mas quando a gente dá de cara com a realidade, vê que demora muito mais tempo pra acontecer e acaba desistindo. Como eu já falei, eu era e ainda sou essa pessoa que desiste no meio do caminho. E muito vem disso. É uma merda, eu tenho que admitir, que eu faço parte da estatística de geração imediatista. Fazer o quê? Mas eu tenho internalizado mais isso, né? Feito ali as minhas metas mais como referências de onde eu quero chegar, mas pensando mesmo, gastando energia em como que eu vou fazer isso e aceitando que vai demorar, sabe? Tem funcionado aos pouquinhos, mas tem. 12. Você não precisa estar confiante pra continuar. A famosa motivação, né, gente? A verdade é que a gente sempre vai achar um motivo pra não fazer aquilo que a gente tem que fazer. E a confiança, a motivação é uma dessas coisas. São uma dessas coisas. A real é que sempre vai existir alguém pra te jogar pra baixo, pra duvidar de ti. Mas as contas vão continuar chegando, a vida vai continuar acontecendo e tu vai precisar ainda gerar dinheiro de alguma forma. Isso eu tô focando mais lá no profissional, né? Mas isso serve pra qualquer outra coisa. Então, tu precisa aprender o quanto antes a se fechar pra esses barulhos
externos pra conseguir seguir. Porque senão qualquer pedra que cair no teu caminho, tu vai cair e tu vai demorar infinitamente mais pra chegar onde tu quer chegar. 13. E esse aqui é foda, hein? Solidão não é falta de pessoas. É falta de sentido, propósito. A real é que quando você não é aquela pessoa com 1 milhão de amigos... Oi, tudo bem? Fica muito mais fácil de entender isso, tá? Eu demorei bastante pra enxergar que o sentimento de solidão nunca foi sobre pessoas, mas senti propósito naquilo que eu tô fazendo. Eu já me senti sozinha no trabalho, na escola, em grupinhos, enfim, sempre cercada de pessoas, mas nunca me sentindo parte de fato. E isso se dá por uma resposta muito simples, que eu não era parecida com aquelas pessoas. Nunca fui. Eu não me conectava com elas. Então, naturalmente, um lugar que tu não vê propósito, uma coisa que tu não vê sentido, que tu tá ali forçando, se esforçando ao máximo pra encaixar, pra tu ficar ali, não adianta, porque isso só vai te deixar infeliz. E por isso eu consegui me encontrar muito mais estando sozinha, me encontrando esporadicamente com um amigo aqui e ali. Porque hoje eu entendo que nem todo mundo vai gostar de mim e vice-versa. E que vale muito mais a pena tu se preservar do que ficar tentando forçar um vínculo com alguém que claramente só te suga. 14. O silêncio ensina mais do que qualquer conselho. Esse é um ponto que tem um vídeo inteiro aqui no canal explorando mais esse tema que saiu há pouquíssimo tempo, mas que eu não poderia deixar de fora dessa lista. E assim como eu percebi que a solidão me fazia bem, o silêncio que veio junto me ensinou muito a olhar pra mim mesma e entender o que fazia sentido de fato ou não. E que muitas vezes esse tanto de barulho, gente falando como tu tem que viver, o que tu tem que fazer, blá blá, mais te afasta de si, do que tu quer realmente fazer, do que o contrário. Conselhos são bons, conselhos são ótimos, talvez alguma coisa daqui tu consiga tirar pra ti. É sempre bom ouvir, mas a gente não pode esquecer que é um conselho. A gente não pode tomar como uma verdade absoluta aquilo que a pessoa traz pra gente. E o silêncio é a única coisa que vai te fazer pensar, racionalizar com calma sobre isso. 15. Ficar sozinha pode te fortalecer ou te afundar. Por anos a fio eu me culpava por ficar sozinha. Achava 1001 motivos pra me atacar de graça. E depois que eu passei pela faculdade, que eu vi que realmente existem lugares que não adianta o quanto tu tente, tu não vai se encaixar, foi aí que eu comecei o processo de fazer as pazes, né, com a solidão. Isso vai muito de ponto de vista. Por muito tempo ficar sozinha me afundou muito, porque eu achava que precisava de muitas coisas que as pessoas falavam pra mim e eu não precisava. E quando eu passei a me escutar, ficar sozinha começou a ser um ponto muito forte pra mim. E me fez mudar muita coisa pra melhor. 16. Redes sociais são incríveis, mas podem destruir a tua percepção sobre si mesma e sobre a vida. Eu não gosto de admitir isso, mas assim como eu sou da geração imediatista, a rede social piorou muito a minha ansiedade. Não só pela comparação com a vida dos outros, mas por essa questão de consumo muito rápido, que fez eu me tornar muito mais impaciente e muito mais imediatista. Eu sei que todo mundo fala isso e que já existem milhões de estudos comprovando isso, mas tu nunca vai melhorar o teu consumo até tu perceber que tá nessa armadilha, até tu perceber o quanto, como e o quanto isso tem afetado a tua vida. Então eu literalmente tenho jogado meu celular longe quando eu percebo que eu tô me passando ali. Às vezes eu tô na frente do computador, tô fazendo alguma coisa, às vezes eu tava escrevendo esse roteiro, inclusive, pegava o celular, ficava rodando o feed de graça. Cara, literalmente eu pegava e jogava aqui no sofá, aqui é a mesa, né? Jogava aqui no sofá o celular, porque eu ainda tô nesse processo, então eu tô tendo que fazer umas coisas mais abruptas, assim, pra realmente mudar isso. 17. Nem toda relação termina por briga. E nem toda relação precisa se manter só porque não teve uma briga. Às vezes ninguém fez nada de errado, só não encaixa mais. E a gente sempre tenta, quando a gente tá infeliz com alguma coisa, a gente tenta achar 1000 motivos pra acabar com aquilo. Mas às vezes não precisa, gente, não precisa de um vilão. Hoje eu entendo que relações, especialmente na vida adulta, acabam do nada. E a grande maioria é só por incompatibilidade de fase mesmo. Às vezes um casal de amigos tem filho, tu ainda não tem, e aí tu quer sair pra certos lugares, eles não querem, e daí tudo se desencontra. E tá tudo certo. Tentando falar um pouquinho mais rápido pra
esse vídeo não ficar com 200 horas. Vamos lá. 18. Ser aceita nunca vale o preço de se apagar. Essa eu fiz por grande parte da minha vida. Grande parte mesmo, até literalmente pouquinhos anos atrás. Eu já tentei caber em lugares que não me queriam, com pessoas nada a ver. E isso me custou muito caro. Porque tu começa a pegar a mania dos outros, tu começa a tentar ser igual ao outro. E aí entra naquele buraco sem fundo de falta de identidade, e aí tu começa a ter crise existencial, e daí tu vive eternamente infeliz e tu não sabe por quê. E muitas vezes é só porque tu tá tentando ser outra pessoa. Eu precisei me perder inúmeras vezes pra entender isso, que o preço era alto demais e não valia um mísero segundo. Às vezes eu me doava pra ser igual certas pessoas que eu só ia conviver por pouquíssimo tempo e não vale a pena. Porque as cicatrizes vão ficar ali pra sempre. E aí entra o aprendizado 19. Aprender a se retirar é tão importante quanto aprender a insistir. Persistência, constância são virtudes pra vida. Virtudes essas que a gente tem perdido muito facilmente, de inúmeras formas. Mas saber sair também é sinal de maturidade. Talvez não pro outro, mas pra ti. E é justamente isso que te mantém de pé na vida adulta. Foram muitos socos na cara pra conseguir deixar um ambiente. E eu, honestamente, ainda caio algumas vezes. Mas eu tento manter a constância de que eu preciso sair, que eu preciso me manter longe. Número 20. Não decidir também é uma decisão. E pior, não escolher é aceitar que alguém vai escolher por você. E são em situações assim que tu passa a viver a vida de outra pessoa. Afinal, tu nunca consegue se posicionar, escolher aquilo que tu quer de fato, ou não. Então eu levo isso como lei pra minha vida. Porque, cara, se eu inventar de reclamar depois, a culpa foi minha por não ter definido os meus limites. Sim, amor, a culpa é sua. Não tente argumentar. Ninguém tem bola de cristal pra saber até onde a Camila aguenta. E só assim eu parei de agir como se tudo fosse contra mim. Quando, na verdade, eu só não tava deixando claro o que eu não aceitava. 21. Evitar dor hoje quase sempre cria mais dor depois. Isso sobre tudo. Sobre evitar se posicionar. É evitar uma dor agora, mas que no futuro vai custar muito caro e vai demorar muito mais pra reverter. Sobre dinheiro, sobre, às vezes evitar a frustração agora de não ter aquela blusinha, de não ter aquela roupa, de não pintar o cabelo. Tudo isso vai te causar uma dor de cabeça imensurável depois. E eu vejo o quanto hoje a nossa era imediatista faz as pessoas evitarem dor a qualquer custo, e aí tomam decisões irracionais e totalmente irresponsáveis, e daí vira aquela bola de neve. 22. E entramos novamente em outro tema que já saiu aqui no canal. Você vive exatamente aquilo que tolera. As circunstâncias podem ser uma merda, as pessoas que tu conhecer podem ser uma merda, mas é você que cria padrões, hábitos e desculpas pra tua vida. Um exemplo muito bom é, se o teu celular quebrar hoje, tu vai dar todos os pulos possíveis e impossíveis pra comprar um novo. Porque tu não tolera ficar sem ele. Tu precisa dele. E por que a gente não faz isso com todo o resto? Por que a gente não faz isso com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com qualquer outra coisa que seja? Então, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha depois nesse vídeo, porque a gente aprofunda um pouquinho melhor esse assunto. 23. Nem toda fase ruim vem pra te ensinar algo bonito, algumas só vêm pra te arrancar de onde você não sairia sozinha. Outro ponto que inclusive a gente falou sobre no vídeo passado, que é sobre anos ruins, que nem todo ano ruim ele vem pra trazer coisas boas, às vezes ele vem pra mexer tudo mesmo, pra causar na tua vida, pra te arrancar de onde tu não sairia sozinha. Ao longo da vida a gente cria muitos vícios e é isso que acaba prendendo a gente em lugares que não fazem mais sentido. Porque é muito mais confortável. Isso aconteceu comigo quando eu fui demitida desse último emprego. E por pouco, quase que eu voltei para aquele ciclo de procurar outro emprego, entrar na empresa, tentar me encaixar e acabar sendo demitida ou ficar lá mesmo infeliz por sei lá mais quanto tempo. É claro que nem tudo é tão simples assim, cada um tem a sua realidade e sabe onde cala aperta, mas eu entendi que isso é um fato. Muitas vezes a gente precisa passar por alguma coisa muito extrema para sair daquele lugar de vez. 24 e penúltimo.
ter clareza não significa ter certeza. A gente falou muito sobre medos, incertezas, ansiedades, coisas que nos travam no geral, e meios também, né, da gente ter mais clareza daquilo que a gente quer. Mas nem sempre ter clareza automaticamente vai te fazer ter certeza daquilo que tu quer fazer. Na real, muitas vezes é justamente o contrário. Quanto mais clareza tu tem, mais tu enxerga o tamanho da responsabilidade que aquela decisão carrega. E aí que entra de novo o que a gente tem falado até agora, que tu precisa se jogar, mesmo na incerteza, mesmo sem motivação, mesmo sem confiança, mesmo no medo de dar errado. E por último, mas não menos importante, a vida é só sua. Para de viver com a pressa dos outros. É claro que a gente tem inspirações, pessoas que a gente quer ser igual, mas o nosso erro tá em viver como se a gente tivesse a mesma vida que ela, os mesmos recursos, experiências, etc. Não existe pressa pra uma vida que é só sua. Você vai conquistar essas coisas em algum momento. Basta continuar fazendo feijão com arroz bem feito, tendo paciência e sendo persistente. Isso é uma das coisas que eu mais tô tendo que me forçar a engolir, justamente por causa desse meu imediatismo. E o Ângelo sempre tenta me trazer pra realidade, assim, falando que, cara, às vezes eu tenho uma pressa pra conquistar uma coisa agora, que no fim, mesmo que demore, com a visão que eu tenho hoje, né, mesmo que demore 1, 2, 3, 4, 5 anos, ainda assim é muito mais rápido do que a maioria das pessoas conquista, sabe, essas coisas. E isso me traz de volta, assim, pro eixo, sabe, porque eu vejo que eu tô me passando, sabe. A ansiedade mais atrasa a conquista do que qualquer outra coisa. Então, quanto mais cedo tu aceitar que as coisas vão levar o tempo que elas precisam levar, o caminho fica muito mais leve. A ansiedade sempre vai continuar lá, mas tu vai conseguir lidar com ela de um jeito muito mais tranquilo. E é isso, gente. Eu não tenho todas as respostas, todos esses aprendizados ainda estão em construção, mas hoje eu sei muito mais quem eu sou do que eu jamais soube. Hoje eu entendo muito mais o que eu não aceito, o que faz sentido pra mim, quem eu quero por perto e quem eu quero longe. E, sinceramente, isso já é muito pra mim. Na verdade, isso traz pra muito mais perto aquela meta de vida que eu falei, que é ter uma vida mais tranquila. Com ansiedade, medo e angústia? Sim. Mas ter mais tranquilidade de encarar essas situações difíceis e ter a certeza de que eu vou passar por elas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você absorva aquilo que mais fizer sentido pra você. Feliz aniversário pra mim e pra quem mais estiver recomeçando agora. Te vejo no próximo vídeo.